Bom, gente, vamos lá. A galera tá entrando. Super obrigada aí pela participação de todo mundo. A gente está super animado. A gente está aqui se aquecendo e trocando um pouquinho de ideias. E, bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Stephanie, eu sou diretora de pessoas aqui da Big Data Corp. Estou super animada para esse bate-papo. É um assunto que a gente começou a trazer mais intenção nos últimos dias, tempos, enfim. E falar um pouquinho aí sobre esse mês que é tão importante, né, para a gente. E antes da gente começar, vou me apresentar fora o trabalho. Então, eu sou mãe de 2 filhos, moro em São Paulo, mas sou carioca. E daí eu queria passar a palavra aí para os outros apresentadores que estão aqui para bater esse papo aí com a gente. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estou super empolgado aí para participar desse bate-papo com todos vocês. Eu sou o Guilherme, eu sou da área de vendas aqui da Big Data Corp. Bom, falar um pouquinho da minha vida pessoal. Sou casado com o Alessandro oficialmente há 1 mês, mas estamos juntos aí há 10 anos. E essa basicamente é a minha família. Então é isso, gente. Sejam todos bem-vindos aí. Espero que a gente possa trocar bastante informação legal hoje. Muito bom. Boa tarde, gente. Eu sou Chayane Cardoso, sou também da área de vendas aqui da Big Data. Sou carioca, mas moro em Curitiba. Namoro Flávia, minha futura esposa. E, enfim, estou super empolgada com essa palestra de hoje. Boa, Chay. Muito bom ter você aqui. Cássio. Gente, eu sou o Cássio, eu sou daqui de São Paulo mesmo. Nasci aqui na região metropolitana. Não sou paulista em outro lugar, não. Sou paulista em São Paulo mesmo. É isso. Sou da área de pessoas, eu fico focado mais na área de treinamento e desenvolvimento. Tenho um relacionamento com o Thiago já há 5 anos. Tivemos uma quebra aí nesse meio, mas retomamos o fluxo das nossas vidas. E é isso, estou muito, muito alegre, muito feliz por estar aqui para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Boa, gente. Bom, acho que a galera está entrando também. A gente foi já se apresentando, acho que a galera foi entrando e tá a galera escrevendo aqui, muito animada. Oi, pessoal, boa tarde. A gente está realmente muito feliz de estar aqui. Obrigada, Gui, Chay, Cássio, por estarem aqui comigo nesse bate-papo. Eu sei que está todo mundo aí dando um break no trabalho, mas porque a gente entende que é um assunto super relevante e é um bate-papo, né? Acho que é um assunto que a gente vai evoluindo cada dia. Bom, eu queria começar com uma perguntinha, e aí eu já vou direcionar para a Chay, porque, né, a gente é uma pessoa que gosta de deixar tudo bem organizadinho. Chay, me conta uma coisa. E, gente, por favor, agreguem aqui também, Cássio, Gui, pessoal do chat também, mandem suas perguntas, suas colaborações. Acho que, de novo, bate-papo, gente. Não tem nada formal nessa conversa aqui. Além de, isso, cada um contribuindo com a sua percepção e suas experiências, né? Chay, bom, que nem a gente estava falando um pouquinho antes, né? A gente sabe que as pessoas LGBTQIAPN+, ainda enfrentam algumas dificuldades, né, e preconceitos dentro da sociedade. Você tem algum momento, e aí fica super à vontade, assim, para compartilhar o que você quiser, você passou por algum momento em que você sentiu isso por fazer parte dessa comunidade? Sim, mas principalmente quando eu comecei a namorar uma mulher. Eu sou bi, né? Então, eu tive um vasto relacionamento com homens durante quase toda a minha vida. E quando passei a me relacionar com mulheres e a namorar uma mulher, eu senti isso. Tanto, às vezes, na insegurança dela, de segurar minha mão, né, de andar juntas, por conta de qualquer tipo de violência, enfim, verbal, qualquer coisa do tipo. Então, se sentia essa insegurança. Mas hoje a gente, né, consegue levar isso melhor, a gente já trata isso com naturalidade, tipo, a gente é um casal, a gente, enfim, vai se amar e é isso. Então, hoje a gente trabalha isso de forma mais natural, mas no começo do relacionamento era muito novo, tanto para mim quanto para ela. Então, os olhares e tudo mais, hoje a gente só leva. Eu até queria abrir para o Gui e para o Cássio, se vocês quiserem complementar também, mas eu imagino que tenha isso mesmo no dia a dia, né? De um pouco, tipo, meu Deus, o que as pessoas vão falar? Será que a gente pode? Será que não pode?
dar um beijo não dá, tem aquela coisa assim que às vezes realmente você se sente meio bloqueado, né? Porque a sociedade ainda não é sem preconceitos, um pouco assim, né? Stephanie, eu acredito que isso ainda aconteça, tá? Mas falando um pouquinho do meu processo, acho que todos nós passamos por isso. Eu acho que quando a gente se aceita, quando a gente passa por esse processo de entender de fato que somos o que somos, acho que essa é uma palavra, eu acho que a gente tem força suficiente para, de fato, olha, você não gosta, isso diz sobre você, não sobre mim. Eu amo essa pessoa, vou estar com ela e enfim, sua opinião pode ficar com você, mas, enfim, é isso. E até a gente chegar, acho que nessa descoberta que o Gui traz de quem somos nós, é um processo, porque a gente cresce num ambiente heteronormativo, né? Onde o que é normal é pessoas do sexo oposto estarem felizes e contentes dentro de sua família. E aí, para você romper essa crença interna de que a minha individualidade está acima de qualquer outro padrão estabelecido, é um momento de reencontro. É um momento de confusão, é um momento de que você não sabe para onde você vai, quem é você, quem são as pessoas que estão ao seu redor. E aí, quando você começa a caminhar nessa descoberta de, ok, eu, enquanto indivíduo, tenho um gosto diferente do que as pessoas que estão ao meu redor. Não vou dizer maioria ou minoria, porque cada um vive dentro de uma bolha específica, né? Então, dentro das pessoas que estão ao meu redor, eu sou mais diferente. Você caminhar nesse processo, nessa aceitação, é trabalhoso, mas é uma redescoberta. Por exemplo, a Chay, quando traz o exemplo dela de que ela se relacionava com homens para, então, se relacionar com mulheres, o processo da bissexualidade, que eu acho que é uma letra da nossa sigla muito invisibilizada em determinados momentos, que as pessoas esquecem que o bissexual ele existe. Eu acho que é muito importante essa fala, porque acredito que exista essa... Tá, e agora? Peraí, isso aqui não é normal. Pelo menos não é normal para mim, não está normal nesse meu momento, né? O que está acontecendo? Eu acho que essa descoberta ela é intrigante. E, Cássio, eu tô para te falar que eu acho que o primeiro desafio da gente como LGBTQIAPN+, é o nosso conflito interno com a gente mesmo. Eu acho que a primeira vitória que a gente tem é nossa com a gente mesmo. Quando a gente ganha essa vitória, ganhar o mundo fica mais fácil, entendeu? Sem dúvida, e todas as outras coisas ficam mais fáceis, real. Com certeza. Exatamente. Eu acho que também depende, né? Quando eu me descobri bi, eu já, sei lá, tinha 23, 24 anos, então eu já tinha uma outra cabeça, tinha a minha independência, então eu não tinha que dar satisfação a ninguém, né? Então isso foi muito mais fluido. Então eu senti vontade, senti atração, fui lá e fiz. Então, da minha parte foi um outro processo, mas enfim, tem outras pessoas que já descobrem isso muito mais nova, ainda na casa dos pais, que fica nesse atrito, então eu até gosto de mulher, mas eu vou me relacionar com homens, mesmo gostando, porque isso vai ser bem visto pela minha família. Então, eu acho que para mim foi mais fluido por conta disso também, de não ter tido essa confusão mental. Mas que sempre fica, né? Será que é isso mesmo? Ou é só alguma coisa, mas não, né? Eu acho que o que vocês falaram é muito importante, gente. Acho que o aceitar. A gente vive numa sociedade que é isso, tem o preconceito. E aí é uma coisa assim, puta, como é que eu vou contar para os meus pais? Como é que as pessoas vão ver que você acha que você vai quebrar uma expectativa, uma percepção, que ninguém vai te aceitar? Mas o que vocês falaram é o mais real, assim, eu tenho que me aceitar primeiro, pelo que eu sou, porque daí você ganha coragem, né? Não sei se é coragem a palavra, mas você ganha a energia para enfrentar tudo aquilo que a gente sabe que é o complexo mesmo. A força, né? A força vem de dentro. A força. E a galera tá comentando aqui, né? Poxa, sinto que a história da bissexualidade, que acho que vocês estavam comentando também, não sei se foi o Cássio ou se foi a Chay, mas que comentaram aqui, né? Poxa, parece que as pessoas colocam naquela categoria do é fase. Não, é uma fase aqui que eu tô gostando de uma menina, mas tudo bem, daqui a pouco eu volto a gostar de menino, né? Assim, não é uma fase. Não existe uma fase, né? Acho que o Cássio, acho que estudou psicologia também, a gente entende que não é uma doença, não é... gente, é intrínseco, a gente nasce dessa forma. Botaram aqui também... Fala, desculpa, Cássio, vai lá. E o mais engraçado dessa frase, né, é uma fase que ela vem muito do externo. É a pessoa que está fora julgando a sua sexualidade ou julgando a forma como você quer lidar com a sua vida. Nunca é a pessoa que está dentro.
Porque ela está simplesmente vivendo as suas vontades e ela não precisa de certos rótulos, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vem buscando muito dentro da comunidade também, é essa. Um heterossexual, quando ele é heterossexual, ele não precisa se assumir para a família. Por que que um homossexual precisa se assumir para a família, um bissexual, uma lésbica ou qualquer outro da sigla? Faz sentido? Existem as necessidades intrínsecas, né? Mas não faz sentido você chegar e falar assim, olha, eu sou heterossexual. E tem vários vídeos retratando, né, essa diferença das pessoas se assumindo hétero e os pais chorando, fazendo um drama. Porque você vê esse comparativo, você fala, ué, não faz o menor sentido. Por que de fato? Acho que claro, entra de novo a necessidade de cada um de expor isso dentro de suas famílias, mas o mais importante é você se assumir para você mesmo. Eu acho que esse é o processo mais difícil. Com certeza. Sim. Perguntaram aqui, né? Como foi para você? Como você se descobriu sendo bi? Foi difícil, Chay? Então, não. E às vezes eu até me sinto estranha por isso. Por que não foi difícil? Eu acho que pela minha criação. Na minha família eu tenho uma tia que é bi, e aí isso era entendido de uma maneira diferente, né? E por ter tá sempre rodeada de amigos gays, lésbicas. Então, para mim, isso... estou afim de uma pessoa. Para mim foi isso. Estou afim de uma pessoa. E essa pessoa foi uma mulher. Então, foi muito fluido, assim. Tanto que quando eu senti vontade, eu tive a atitude de falar, tá, vamos ficar. Então, foi tudo muito de boa, assim, para mim, né? Mas é isso, eu tenho outro background, eu tenho outra experiência, então não foi essa confusão mental. Eu só, realmente, quando quis, fui e fiz. Boa. De fato, assim, né? Acho que quando você tem uma família que acolhe, que você não tem esse medo de... Porque acho que algumas pessoas podem enfrentar isso, né? Putz, achar que os pais não vão aceitar, que vai ser expulso de casa, que ninguém vai mais chamar, que, né? O acolher, né? Eu acho que isso também traz como um ponto muito importante nesse momento, né? Em que você se descobre, seja homossexual, bissexual, enfim, qualquer uma das siglas que a gente vem falando. Muito bom, muito bom. Estou adorando a interação aqui no chat também. Bom, vou passar a palavra para o Gui, então, hein, Gui? E dentro dos ambientes corporativos, né? Você já passou por alguma discriminação, viveu alguma coisa difícil por você ser uma pessoa LGBTQIAPN+. Olha, Stephanie, infelizmente já passei por uma situação bem constrangedora e vergonhosa, até, digo vergonhosa para quem fez isso, né? Eu trabalhava numa empresa XYZ, a qual eu estava concorrendo uma vaga de gestão, uma vaga mais estratégica. Passei por um processo seletivo interno, a qual fui aprovado pelo diretor, pelo gerente, mas chegou na vez do CEO, na entrevista final, ele me afirmou com todas as palavras que os meus valores de vida não correspondiam aos valores corporativos da empresa dele e que ele não ia me promover para aquela vaga por causa dessa questão. E aí entra toda aquela questão da gente falar sobre a gente ter força o suficiente e se conhecer o suficiente para virar e falar, olha, se o seu valor não corresponde com o meu valor de vida, eu tinha que ser julgado pelo profissional que eu sou, não pelo que eu faço depois do meu horário corporativo. Mas se você pensa dessa forma, quem vai procurar uma outra vaga melhor em outra empresa sou eu. Então, de fato, muito obrigado pela parceria e é isso. E eu acho que isso marcou, Stephanie, a minha carreira e hoje, e desde então, todas as vezes que eu precisei passar por um processo seletivo para conseguir uma nova vaga, esse é um ponto que eu sempre deixei claro. Olha, sou casado com o Alessandro, se isso tiver algum problema de fit de cultura, eu acho que a gente pode interromper o processo seletivo aqui, mas sempre deixei isso claro, porque eu acho que parte da gente. É muito ruim você esconder algo que é você, sabe? Então, se a pessoa não vai me contratar comigo sendo eu mesmo, não vale a pena eu perder meu tempo. Ô, Gui, você não deveria nem ter que falar isso numa entrevista. Não deveria, né? Exato, não deveria. É isso, alguém falou aqui, né? Sinto muito por isso, Guilherme. Assim, isso é uma coisa que, poxa, eu trabalho no mundo de RH e a gente lida com lideranças aí há mais de 10 anos, mas eu nunca vi isso e muitas vezes, às vezes, nem passa pelo RH o que aconteceu, claro, mas assim, não importa o que você faz depois das 8 horas, o que até suas entregas, sabe, outras coisas. Então, assim, Exato. eu realmente fico
muito triste pela experiência que você passou. E de fato, Stephanie, acredito que isso, infelizmente, não é um caso isolado dentro da comunidade. A gente escuta várias situações ali e muitas vezes isso vem de uma forma velada, sabe? Por exemplo, às vezes dentro do próprio ambiente corporativo, a gente escuta algumas coisas. Olá, fez porque, sei lá, fez porque é gay, ou fez porque é viado, ou fez... Enfim, são coisas que, de fato, são veladas ali, mas que para quem faz parte da comunidade tem um peso totalmente diferente, sabe? Sim, imagino. Nossa, obrigada por compartilhar. Sei que é uma coisa, não deixa de ser uma dor, porque foi algo ruim que você passou. Claro. Mas essas coisas são importantes de compartilhar também, né, Gui? Porque a gente ninguém... Travou, voltou? Eu acho que travou. Oi, Gui, voltou. Eu voltei. Gente, eu voltei. Não voltou. Na verdade, a Steph fica travando. Vai, manda lá. Eu travei? Isso. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Agora sim. Boa. Eu não sei se mais alguém quer compartilhar alguma experiência, algo que, poxa, aconteceu. Nunca é legal a gente viver experiências ruins, zero, mas acho que às vezes a gente compartilhando o que a gente viveu, a gente ensina as outras pessoas o quão bizarro é fazer esse tipo de coisa, sabe? Enfim, mas fiquem à vontade também, a gente sabe que às vezes a gente não quer. Eu vi uma mensagem aqui no chat de uma pessoa recém-formada que tem medo de sofrer essa homofobia na busca do primeiro emprego. Eu já tive situações parecidas com essa do Gui, não por não ser aprovado, mas por ser aprovado para um cargo de gestão e ser exigido 1000 vezes mais de mim do que eram dos meus pares. Porque, claro, era o passivo-agressivo, de que não é porque você é homossexual, porque você pinta seu cabelo colorido, porque você tem tatuagens, coisa e tal. Não é por isso, mas é que é sua área, não sei o quê. Então sempre vinha com uma desculpa e acabava exigindo muito mais de fazer as entregas. Eu acho que a gente evoluiu muito no mercado durante um tempo, mas a gente ainda passa por isso. A gente vê o mercado de uma forma no geral, em que tem esses certos de que, mas será que essa pessoa vai? Será que isso não vai? Então, é uma batalha diária, eu acho que para quem está no mercado, para quem está nessa luta, nesse começo. Mas eu acho que o mais importante é você não perder a sua essência. É como o Gui disse, quando você tem a consciência de quem é você, do que você quer, onde você quer estar, é a sua força motriz que vai te fazer chegar em um determinado lugar. Não é romantizando, porque eu acho que a gente às vezes também, tipo, acredita em você que vamos, que vai dar tudo certo. Não, eu acho que a gente também tem que lutar pelos nossos direitos, mostrar o nosso potencial e ser avaliado por isso. Infelizmente, ainda no mercado, a gente pode ter esse tipo de encontros infelizes com a homofobia dentro do meio corporativo. E até de podalem também, né? Não, tudo bem ser gay, mas não precisa tanto, né? Fala de uma maneira mais máscula, ou tudo bem ser lésbica, mas põe um vestidinho, um salto. Esse tipo de poda é horrível também, né? Porque aí fica naquela coisa, não, que isso, né? Só tô dando uma dica, só para melhorar. E é sempre assim, né? É sempre travestido de um feedback positivo, né? Sim, exatamente. É isso, é um preconceito velado, né? Assim, do tipo, não, olha, eu super te aceito do jeito que você é, mas assim, se você puder, né, mudar o tom de voz, eu lembro, eu tinha na época que eu trabalhei numa multinacional, ele também era da comunidade LGBTQIAPN+, e ele se transformava, você via que ele estava nitidamente tentando aqui, nossa, mas, poxa, sabe, é muito doido isso, e eu não tô num lugar, eu não sou da comunidade LGBTQIAPN+, mas eu digo como quem não é do tipo, assim, não faz sentido tolir as pessoas desta forma, pelo amor de Deus, as pessoas deveriam ser quem elas são, né, assim, no dia a dia, na vida. E veja que as pessoas estão trocando, né? Eu não me lembro algum papo que a gente teve, alguém estava falando sobre isso também, sobre a história de doação de sangue, né?
o quanto que ainda hoje na sociedade não é só, a gente não está falando só do trabalho, do ambiente de trabalho em que o Gui passou, a Chay, enfim, mas você vai querer ajudar o próximo, tipo, eu quero doar sangue para ajudar uma outra pessoa que talvez precise, mas se você fala que você é da comunidade LGBTQIAPN+, com X, a partir de, sei lá, 1 ou 2 parceiros, você já não pode mais, porque, né, enfim, é proibido. Então, e eu imagino que isso também bata, né, assim, pô, sou uma pessoa que me cuida, eu tenho todos os procedimentos e etc, e aí eu não posso ajudar o próximo? Exatamente. Bom, eu não sei se alguém quer... tem 40 anos, aí o Alexandre comentou aqui, né? Me sentir seguro para falar sobre minha sexualidade abertamente de uns 4 anos para cá. Existe um clima muito forte de hostilidade dentro das corporações. E a gente... É isso que a gente está falando. Virou um inconsciente coletivo isso, talvez. Tipo, às vezes nem as pessoas falam, mas elas já estão... né? Porque muitas vezes falam de fato. Bom, vamos para a próxima... Bom, teve um comentário aqui, né? Teve uma vez que não consegui realizar uma venda homofóbica e impediu que o marido dela comprasse. Gente, olha isso, que surreal, né? É um preconceito que não tem embasamento algum. Não tem embasamento algum. Vamos para a próxima pergunta aqui. Eu vou passar para o Chay de novo, e aí depois a gente vai para o Cássio, tá? Chay, também já evoluiu bastante ao longo do tempo. É claro que tudo isso que a gente está falando aqui a gente ainda vive ou já viveu recentemente, mas a gente também vê que da sociedade de melhora. Sim. Você consegue contar alguns exemplos que impactam o seu dia a dia, assim, quando você vê, se você vê essas melhoras? Me conta pra gente um pouquinho, assim, o que você acha que já começou, desde que você entrou nesse universo, nessa comunidade, o que você vê de ganho, melhorias nesse período aí? Uma coisa que conseguindo me ouvir? Sim, consegui. Hoje, enfim, eu vou me casar, né? E eu nunca tinha me atentado o quão é importante o casamento em relação aos seus direitos, né? Eu estou com uma parceira, tenho a minha namorada, a gente vai se casar e até pouco tempo a gente não poderia e a gente não teria direitos. Né? Se acontecesse qualquer coisa comigo, ela não poderia, sei lá, entrar no hospital comigo ou ser minha responsável ou vice-versa. Enfim, então são detalhes que para um casal hétero é totalmente normal, né? A gente vai se casar e de boa, que para a comunidade isso não tinha. E que você perguntava, mas para que você quer casar? Para quê? Porque a gente tem direitos. Então, são direitos que a gente... Não é? Então, são direitos que a gente vem conquistando, e acho que o casamento foi ali uma luta forte e que, enfim, a gente conseguiu comemorar isso de forma maior, porque não são em todos os países que é aceito, né? Mas eu esses meses me deparei com isso. Eu falei, cara, olha o quão é importante, né? Quando, enfim, eu me relacionava com um homem, casamento, né? Mas não é só um papel, não é só um documento. São os meus direitos. Então, acho que é um pouquinho do muito que a gente ainda precisa conquistar, né? Mas está evoluindo, isso é muito bom. Acho que só de ter um ambiente, né? Hoje a gente vê um ambiente corporativo muito mais diverso, obviamente que ainda é pouco, mas a evolução, né? O que a gente vê hoje, eu poder me assumir e falar, olha, eu sou bi, eu tenho uma namorada, né? Então, são pequenos passos que me dá muito orgulho. Não, muito legal, muito legal. Querem contribuir, gente? Gui, Cássio, o que vocês veem? Além do casamento, que é isso, eu achei perfeitamente de poxa, é um direito meu, né? Eu quero me firmar com a minha parceira, a gente tem que ter esses direitos igual a todo mundo, porque, gente, vocês são gente, não é que... então, me contem um pouquinho aí, Gui e Cássio. Senão pouco tempo, papel. Exatamente, eu vou acabar batendo na mesma tecla. Eu acho que o
que seria, teoricamente, só o papel, uma formalização de uma realização, para mim, na verdade, é a concretização de um sonho e a declaração para o mundo de que sim, eu posso ter uma família e posso ter meus direitos garantidos, tanto em questões legais, por exemplo, se acontecer alguma fatalidade com alguém, meus direitos estão garantidos, eu não vou precisar, tipo, distribuir tudo que a gente construiu para a família, que às vezes a gente nem tem tanta sinergia dessa forma. Então, eu acho que casamento é uma evolução que tem aproximadamente 10 anos, essa conquista, coisa que para as outras pessoas ali da comunidade, de uma maneira geral, era uma coisa normal. Para a gente tem todo um peso, e é super especial falar disso nesse momento para mim. Obrigado pelo espaço. Demais. Eu acho que a gente evoluiu muito durante todo esse tempo, mas eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir. Principalmente quando a gente pensa na nossa sociedade brasileira, em que o Brasil continua sendo o país que mais mata LGBTs no mundo. Então, eu acho que, apesar de chegarmos aonde a gente chegou, e o que é muito bom, e como diz o casamento, que é algo tão normal, a gente só entende o peso do casamento sendo LGBTQIAPN+, é onde você fala, posso casar sendo quem eu sou, mas a gente vê também o contraponto, né? Que quando a gente fala até das empresas, mesmo na evolução, mas a gente vê empresas contratando muito pouco a sigla T. Então a gente não vê trans e transvestis entrando nas empresas com carteira assinada ou ocupando cargos de liderança. Eu acho que a gente ainda precisa quebrar esses paradigmas de que são pessoas que a gente tem que dar oportunidade, a gente tem que capacitar, a gente tem que abraçar, a gente tem que trazer, porque isso é a comunidade, isso é o crescimento dos nossos direitos, né? Então, lutar por uma letra da sigla não é lutar por toda, né? Então a gente precisa olhar para a sigla como um todo e ver que esses avanços foram muito bons, mas eles pararam, eu acho que um pouco naquilo que a gente chama de cisgênero. Quando a gente sai do cisgênero, a gente encontra desafios maiores, que é onde a gente tem que sempre ficar atento. A gente também não pode se acomodar de que temos um bom hoje, temos, mas a gente precisa de um lugar em que todos estejam felizes e contentes vivendo as suas vidas. Porque aqui a gente não quer pegar o que é do outro, a gente não quer invadir o que é o do outro. A gente só quer aquilo que a Constituição nos resguarda como tendo direitos plenos dentro da sua cidadania. Então eu acho que isso é muito legal quando a gente traz para o nosso ambiente corporativo, de que a gente cresceu muito, inclusive hoje as licenças, e mesmo que falando da Big, a licença de casamento de hétero é a mesma para homem, todo mundo, é licença de casamento. Então, olha, usufruir, inclusive, viu, gente? E isso é muito legal, sem precisar ficar justificando, sabe? Eu casei, porque isso, porque... Não, casei. Então, eu acho que a gente aqui tem um privilégio, onde nós estamos dentro da nossa caixinha aqui, Big Data Corp, e as coisas funcionam muito bem, mas quando a gente olha para o mercado, a gente vê alguns desafios que a gente precisa encarar de certa forma, mesmo tendo todos esses avanços. Eu trago esse ponto porque eu acho que é importante a gente sempre estar atento e alerta de também não cair na comodidade. Até acrescentando, Cássio, de estar dentro de um padrão também, né? Eu, como mulher bi, eu tô, querendo ou não, eu tô dentro de um padrão, né? Eu vi uma entrevista de uma menina, ela é lésbica, ela falou, hoje olham para mim e eu tenho uma aparência máscula. E quando eu falo, sempre ficam me questionando, ou eu não consigo emprego para ser vendedora, então, nossa, é impossível a contratação. Então, também olhar esse ponto, né? Como você falou, a gente ainda está numa caixinha. Tem os homens e as mulheres trans, enfim. Então, ainda tem muito a crescer. E a gente cai naquele estereótipo, né? Muitas vezes ali quando, sei lá, eu saio para algum lugar ou vou para alguma viagem, eu me deparo com alguma... vou falar com meu marido, tipo, nossa, mas você é gay? Tipo, como assim? Tipo, e é uma pergunta que ninguém pergunta. Por exemplo, se a Stephanie fala, vou ligar pro meu marido, ninguém vai falar, nossa, você é hétero? Não vai. Exato. É igual aquele cara do motorista de ônibus, né? Ué, você é gay e é motorista de ônibus? Coisa a ver com a outra, né? Assim, você pode ver. Mas isso é muito doido, são os estereótipos. Não, se você é motorista de ônibus, não existe, mas como assim? É profissão de heterossexual. É isso. Assim, não pode, né? Alguém perguntou aqui, né? São próximos das suas famílias? Como é a relação? Olha,
Sobre família, é um assunto super... Eu me sinto super privilegiado. Eu sei que não é um padrão de todo mundo. Se a gente for afunilar para dentro da nossa comunidade, falando aí Cássio e Chay, tive uma família que super me acolheu, super... Apesar de... Eu sou filho de pais que são do Nordeste, que têm a mente um pouquinho... São de outra época, na verdade, né? E isso era uma coisa que me deixava super apreensivo na hora de falar sobre, mas meus pais super me acolheram de uma maneira surpreendente, na minha opinião. Eu tenho uma irmã que é super parceira, tenho um irmão que eu não tenho muita afinidade, mas não se resume a essa questão, enfim. Mas tive uma família que, de fato, me deu toda a base que eu precisava para chegar onde eu cheguei hoje, para ser quem eu sou, sabe? Eu sei que isso não é um padrão, tem muito caso de pessoas que se assumem, são expulsas de casa e tem que trilhar um caminho torto por causa disso, mas eu me sinto privilegiado por ter tido uma família e sim, sou super próximo. Gente, minha lua de mel foi na cidade do meu pai, enfim, foi ótimo. Que bom. Pode falar. Pode falar. Eu também me sinto muito privilegiado, porque eu também não tive nenhum tipo de problema com a minha família. Eu sempre fui uma criança viada, né? Então, minha mãe olhava para mim pequeno, e aí, abrindo um parêntese, eu com 5 anos de idade, minha mãe me colocou para fazer balé, me colocou para dançar, e aí não saí da dança nunca. Ela me colocou para fazer outras coisas, obviamente. Fiz taekwondo, fiz capoeira, mas a dança sempre esteve ali, então desde pequeno já era figurinha marcada, né? Então, não tive grandes impactos. Eu lembro até hoje quando eu me assumi para ela, eu chorando, aos prantos, desesperado. Mamãe, eu sou gay. Ela virou para mim e falou: tá, filho, mas e agora qual é a novidade? A mamãe já sabia. E aí eu parei e falei: já? Ela já. Eu falei: então tá bom. Fomos jantar como se nada tivesse acontecido. Inclusive, esse final de semana a gente tinha viajado junto, então eu tenho uma proximidade muito grande com os meus pais, com os meus irmãos, e eu sei que isso é completamente um ponto fora da caixa, porque em sua maioria a gente tem muitas dificuldades dentro da comunidade, sendo ela qualquer letra, nesse processo de autodeclaração, de falar quem se é, porque existe muito daquela expectativa de quem está de fora, né? Ah, mas eu criei um filho e eu esperava que ele fosse XPTO. Quando não tem a crença de que eu criei um ser humano que ele vai ser o que ele quiser, ele não vai ser aquilo que eu quero, propriamente dito, né? Mas até ter esse entendimento, a gente, enquanto sociedade, precisa evoluir muito. Não, com a minha família também, eu sou bem próxima. Eu falei de forma mais tardia, né? Eu já tô com a minha namorada tem uns 4 anos, e só ano passado que eu fui falar para minha família. E, enfim, foi um processo, foi bem tranquilo, foi aquela famosa pergunta: mas você está feliz? Eu falei: tô muito feliz, e fui acolhida. Foi muito bom, e até brinquei com a minha mãe. Eu falei: agora você vai ter a oportunidade de ter um neto, porque eu não ia fazer isso, mas agora a Flávia vai fazer. Então, foi bem legal hoje, quando minha mãe me liga, ou minha madrinha me liga, já fala: como está vocês estão bem? Meu pai também, meu pai, enfim, ele é bem machista, né? Bem coisa, mas ele fez a mesma coisa, falou: se está feliz, está tudo bem, enfim, prefiro que você esteja com quem você ame, né? De verdade, do que tá fazendo só uma presença para a família. Então, graças a Deus, eu tive esse acolhimento. Mas eu sei que a maioria não é assim. Então, eu sempre agradeço muito por isso. E só para fechar esse assunto, eu me sinto uma gay tão privilegiada que eu saí do closet, não do armário, vou falar. Muito bom. Gente, eu amo o Guia. Tem um comentário aqui, né? Eu venho do serviço público, era o único LGBTQIAPN+, dentro de um quadro de cerca de 80 servidores, a maioria deles totalmente conservadores e tudo mais. Passei por diversos episódios lamentáveis, mas a pior de todas era viver apagado. Todos falavam sobre suas vidas e eu não podia falar sobre a minha sem causar estranhamento. Eu tinha que viver com uma interface para passar despercebido e não me sentir mal. Foram 6 anos horríveis. Hoje, na Big, eu respiro, eu vivo. Muito obrigada a todos vocês pelo acolhimento, que é uma coisa mais natural do mundo entre nós. Gratidão de verdade.
Ai, que arraso! Adorei, gente. Fiquei Adorei. até emocionada aqui. Pô, realmente, eu acho que é o que vocês estão falando, gente. Viver sem poder compartilhar sua felicidade, pelo amor de Deus, né? Todo mundo deveria ter esse prazer na vida de contar quem você realmente é. No meu antigo trabalho, eu tinha que falar Flávio e não Flávia. Era bem Ai, Chay, chato. não imagino você namorando com o Flávio. Cara do céu. Mas era chato, porque, enfim, a gestão ali era bem preconceituosa, então qualquer coisa que eu falasse, então para ter menos estresse, era mais fácil falar do masculino do que no feminino. Sim. E acho que no primeiro dia da Vicky foi com a Stephanie, aí eu já falei, Stephanie, sou bi, namoro uma mulher. Que ótimo, você tá feliz. Ótimo. Vamos pro próximo aqui, que o que eu acho mais doido, assim, aí, que algumas vezes a gente escuta, e imagino que a Chay deve ter ouvido vocês também, é assim, nossa, mas ela é tão bonita, como é que ela virou gay? Aí você fala assim, mas o que uma coisa tem a ver com as outras? Não tem. Por que as pessoas falam isso? Eu me irrita. Aí eu saio de perto, eu tenho vontade de ficar muito irritada. É isso. Então, eu imagino que se eu, que não sou da comunidade, eu escuto essas coisas, vocês que estão no dia a dia, é cansativo, gente. Mas vamos lá, a gente vai dar bom, vai dar certo. A gente está aqui para isso. Exato. Vamos lá. O que mais aqui? A história do gay é igual a minha. Eu tenho uma irmã super parceira e um irmão que não aceita a minha vida, mas é outra questão. E meu pai frequenta a minha casa e está feliz por eu estar feliz com a minha casa, meu marido e minha família. Gente, é isso. Assim, você ser negado da sua família, isso é punk, né? Porque, pô, quem você mais gostaria de ser acolhido. E quando você tem isso, é o que vocês falaram, vocês são um extra dessa vida, porque tem muita gente da comunidade que vive isso. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vieram várias coisas aqui. Né? Alexandre botou uma empresa que trabalhei quando era adolescente, descobri que as pessoas do meu departamento tinham feito uma aposta para ver quem conseguia evidências para me tirar do armário à força. As pessoas não têm mais o que fazer, né? Não. Ainda tem isso, né? Que, mas a pessoa tem que anunciar e falar. Ela só não pode viver a vida dela tranquilamente, ela tem que anunciar. Se a pessoa é gay, assim, ela tem que anunciar. Isso é porque, muito por incrível que pareça, os outros precisam te validar, né? Você é um bom gay, você é uma boa lésbica, você é um bom trans, você é um bom isso. Se você é bonito, você não é. Gente, isso. Essa é a luta diária. É aí onde a gente precisa ter tanto essa autoafirmação. Acho que a gente sempre precisa fazer terapia em dobro, né? Que é para os nossos problemas e para o problema dos outros, que projetam na gente. Não, ô Cássio, quando você fala, sou gay, sou casado, mas você é o homem ou a mulher da relação? Eu quero morrer. Vocês perguntam isso, real. Perguntam. As pessoas são sem noção. O que as pessoas têm que se meter? Não. Na vida pessoal do outro, sem que o outro queira contar. Porque uma coisa é você chegar e falar assim, sei lá, o Gui, Stephanie, eu sou, sei lá, eu gosto de não sei o que, eu faço tal coisa. É uma coisa, outra coisa é eu começar a perguntar 1 milhão de coisas que não cabe a mim, gente. Que, pelo amor de Deus, tem um... Não, e assim, essa pergunta é mais sutil, porque tem gente que já é uma pergunta muito mais invasiva, que daí eu respondo mais invasiva ainda. Eu pergunto, e você, no seu caso, como que é? Tipo, só pra pessoa ficar sem graça, entendeu? Porque o fato de ser gay, o fato de você ser gay pode validar de perguntar qualquer coisa da sua intimidade. É muito surreal isso, né? É isso. É tipo assim, é uma curiosidade. É quase como se fosse assim, porra, sei lá, a gente tá... Mesmo me conta desse mundo aí, é muito diferente. Me conta aí que eu quero saber. Gente, vocês têm relação com qualquer outro ser humano, porém, com quem vocês escolheram ter. É uma coisa assim, muito doida. Colocaram aqui. Deve existir o consulado LGBTQIAPN+, para validar os comportamentos. Não é possível. Deveria, eu acho. Isso. Eu acho que deveria também. Boa. Vai ter tipo uma Anatel, gente. Olha, eu vou isso. Você recebe um choque na cadeirinha. A Agência Nacional dos LGBTs. É isso. Na empresa em que eu trabalho, só tem casais héteros e eu ficava com muito medo de falar sobre. Mas, gente, eu sou tão bem tratada, meu CEO me deu conselhos quando eu estava me separando da minha ex. Achei a coisa mais incrível mesmo. Aí colocaram, e eu
que após pedir demissão de uma empresa, fiquei sabendo que meu antigo gestor comentou em tom de deboche com outras pessoas da equipe que o time ficou menos colorido. Nossa, que horror. Nossa. Ai, que pena, né? Que pena, que triste ficou mais colorido, né? Que triste. Gosta de bege. Deixa ele comprar as TV de tubo preto e branco dele. Vamos lá para a próxima pergunta. Cássio, na sua opinião, com a promoção da diversidade e inclusão dentro das empresas, quais que você acha que são os ganhos para o negócio, para a organização, para a companhia, para a empresa, para as pessoas dentro da empresa? Me conta um pouquinho. Eu enxergo que a gente, por estar dentro, eu acho que enxergo que a gente só tem ganhos. Porque, primeiro, a gente fomenta uma cultura na própria sociedade, né, das pessoas que interagem com essa empresa, com esse negócio, a cultura de que a sexualidade pouco importa. O que importa é a capacidade técnica que a pessoa tem de executar determinada ação. Mas aí, quando a gente chama para diversidade e inclusão, é trazer um público diverso, é trazer pessoas diferentes, com formas diferentes de pensar, porque o conflito de ideias, no modo positivo, ele sempre traz crescimento. Então, trazer isso para dentro das empresas, a gente tem esse fomento na sociedade em que a gente volta a querer pegar pessoas que, em sua maioria, quando a gente está falando um ponto atrás, nesse ato de se assumir, quando muitos são mandados para fora de casa, é uma sociedade muito marginalizada. E quando a gente pega, a gente não está pegando só um homossexual, uma lésbica, um bi, um pan, um queer, um trans ou uma travesti para trabalhar. A gente está também dando a oportunidade dessa pessoa ter cidadania, dela ter o seu dinheiro, dela ter as coisas para fazer as coisas que ela bem entende. E aí isso volta como, obviamente, um retorno positivo para a empresa quando a gente fala de números, né? Então, quando a gente está vendo esse ponto de que contrata uma mão de obra específica ou contrata alguém para formar essa pessoa. E essa pessoa, vendo que está num ambiente propício para crescimento, ela cresce e isso volta em números para a empresa. Eu acho que quando a gente começa a brigar mais por diversidade e inclusão, a gente não quer migalha, a gente não quer que, eu vou te fazer um favor, então, vou te contratar aqui para minha empresa só para cobrir uma tabela, porque eu tenho uma cota para colocar. A gente não quer isso. A gente quer inclusão de verdade, a gente quer, olha, eu tenho a oferecer. Eu consigo limpar uma janela como ninguém. Posso entrar aí? Ok, entre para limpar minha janela. E aí, funcionando bem isso aqui, vou para outro lugar, Porque uma coisa que a gente vê muito também na comunidade LGBT é que não tem muitas essas coisas de eu quero, só vou trabalhar com isso. Gente, a maioria da nossa comunidade marginalizada, qualquer oportunidade é oportunidade. Sim. Óbvio. Não vamos romantizar as oportunidades precárias. Não estamos falando de trabalho análogo à escravidão. Sim. Estamos falando de trabalho bem constituído, conforme lei CLT, em que a pessoa possa se desenvolver e crescer. Então, eu acho que quando a gente foca nisso, enquanto corporação, a gente abre uma janela e portas gigantescas para que, primeiro, as pessoas venham vestidas de si e não vestidas de qualquer outra coisa, que elas empenhem o bom emprego, o bom trabalho, o bom desenvolvimento delas, e isso com certeza vai cascateando, e a gente vai criando uma sociedade, mesmo que pequena, ainda ao nosso redor, muito melhor, e que isso pode ir transbordando de N formas. Total. Que no fim é assim, gente, não importa com quem vocês estão tendo relação, não importa no sentido de, não é isso que vai me fazer não contratar ou promover o Guilherme ou o Cássio ou achar. Gente, a entrega é a capacitação de vocês, é o resultado de vocês, é o dia a dia de vocês ali. Não importa se o Guilherme é casado com um homem, com uma mulher, com a Xirra, com, sei lá, quem que quiser. Porque é isso, no fim, não deveria. Isso não deveria acontecer, né? Se você é incrível em limpar a janela, eu quero que o Cássio venha limpar a janela, entendeu? Pra quê? As pessoas têm um medo, eu acho, eu digo que não é da comunidade, talvez exista, e vocês podem trazer a percepção de vocês, mas eu sinto que existe um medo assim, se eu trouxer o Guilherme, a Chay e o Cássio aqui para casa, eles vão, agora eu vou virar gay. Gente, não tem uma coisa. Converter. Eu vou inverter, porque é assim que funciona realmente, né? Não é por referência, porque eu já me fiz essa pergunta, gente, quem que eu tive contato quando eu era pequeno para virar gay, tá ligado? Não existe isso. Não existe.
Não existe. Eu sou psicóloga, me formei, e eu lembro muito de uma aula em que o professor estava falando isso. A gente estava falando sobre Lacan, sobre, enfim, né? E ele estava comentando, ele falou assim, gente, o que mais... Ele era da comunidade. Eu lembro dele conversando com a gente, ele falou assim, o que é mais doido é que, no passado, ser gay era uma doença, né? Alguém até comentou aqui do ismo, que, né, remete à doença. É uma doença e que as pessoas eram remetidas a choque, a tratamentos surreais para você... Tem até um filme muito interessante que é daquele Garota Dinamarquesa, eu acho o nome. Ah, sim. Sim. Naquela época era uma coisa assim muito, né? Enfim, claro, evoluímos, mas como o Cássio falou, a gente não pode também minimizar o tanto que precisa para ser evoluído, né? O que mais? Vocês têm... O que o Guilherme e a Chay acrescentariam aí nessa frente de promoção de diversidade nas empresas? O que vocês acham que... Por que isso é bom para as organizações, né? Acho que lembrar que a gente não é só um indivíduo, né? Eu, como mulher lésbica, o Gui e o Cássio, como gays, eles são totalmente diferentes um do outro. Não existe um padrão, não é só porque você é da comunidade que você vai seguir um padrão. Então, é literalmente essa diversidade, né? De gêneros, de pensamentos, enfim, de caminhar de vida, de background. Acho que sobre isso. Eu acho, Stephanie, que mais do que colocar o símbolo do arco-íris no logomarca em junho... Ixi, travou. Travou para vocês também? Travou. E foi bem no auge, né? Mais do que colocar o símbolo... As empresas, elas perdem oportunidade de ter profissionais incríveis ali no seu... Peraí. Agora você voltou, Gui. Agora voltou. Voltei. Fala de novo, Gui, que essa frase eu peguei uma parte e achei incrível. Vamos lá. Não é só então, eu acho que... bandeira, mas... Então, eu acho que não é só colocar o símbolo do arco-íris na logomarca no mês de junho, que é o mês do orgulho. Eu acho que as empresas que abrem mão de contratar pessoas LGBTQIAP+, elas estão perdendo a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que já passaram por um processo de autoconhecimento ali e têm capacidade de se reinventar a cada dia, entendeu? Então eu acho que a gente pode contribuir muito com a cultura da empresa, entregando resultado. Então, eu acho que quem perde são as empresas que não olham para esse lado de diversidade. E não só para LGBT, mas para todo tipo de diversidade, sabe? Isso eu falo para todo tipo de diversidade. Acho que nenhum ser humano é igual ao outro. Então, a gente tem que olhar para esse tema com todo carinho e com toda a importância que lhe deve, sabe? E colocar em prática, não é só olhar para esse lugar, né? Pegar esse lugar e aterrissar na prática. Falar, tá bom. A gente não é só um logo no mês de junho. A gente atua com isso todos os dias e todos os meses do ano. Porque é o que você disse, que querendo ou não, a gente acaba passando por um certo amadurecimento um pouco mais rápido e mais cedo na base da paulada. Mas a gente passa, então isso a gente acaba contribuindo no nosso lado profissional de que eu aguento, pode me colocar sob pressão que a gente dá um jeito. De novo, não é romantizando que, nossa, passei por dificuldades, então agora eu sou o Superman. Quisera eu que ninguém passasse por essas dificuldades. Exato. Fosse tão natural ter uma adolescência LGBTQIAPN+, como um hétero, que tem uma adolescência tranquila e chega na vida adulta e ele vai amadurecendo conforme as coisas vão acontecendo. A gente amadurece lá na adolescência, porque lá na adolescência já está se cobrando. Eu, por exemplo, não consigo gostar de menina, e agora? Aí você é zoado por todo mundo. Como que você se desenvolve? Onde que você vai buscando os seus grupos para você ir sendo aceito até você não precisar mais de estar naquele ambiente. E aí quando você se depara com isso dentro das empresas, que foi a primeira pergunta que a gente começou a falar sobre o ambiente nocivo de empresa, você se vê na escola de novo, né? Você se vê, tá, então agora eu preciso buscar pessoas que se pareçam para conseguir me sobreviver aqui. E aí quando a gente entra agora nessa onda, que de certa forma muitos só se aproveitam, mas dá certa visibilidade, que é diversidade e inclusão, você começa a dar uma respirada, você começa a ver uma outra mãozinha levanta ali, a outra levanta ali, a gente vai se ajudando, vai se juntando, e na hora que vê, temos um organismo vivo, que funcional, em que as coisas acontecem, e que tem um retorno positivo para a sua vida profissional e também tem um retorno para o negócio. Boa, muito bom, muito bom. Vou passar agora a bola para o Gui.
E dentro da Big, Gui, conta pra gente, assim, desde que você faz parte do time, você notou que a gente tem dado mais espaço, tem trazido temas de forma de conscientizar o time? Ou como é que você se sente aqui dentro da Big? Acho que eu começaria por aí, sabe? Claro. E pode falar a verdade, Gui, aqui a gente está aqui num papo aberto. Vamos lá, gente. Olha, trabalhamos com verdades. Só pra ti aqui, gente, tô brincando. Então, gente, desde o processo seletivo aqui na Big, eu cheguei, por conta daquela situação que eu já pontuei aqui, um pouco reativo, falando, olha, sou casado com o Alessandro, tem algum problema em relação a isso? E, desde então, se eu não me engano, acho que eu passei pela Tainá, e a Tainá foi super... assim, ok, tá tudo bem, até falei sobre, foi ótimo, e desde ali eu percebi que de fato era uma coisa tratada de maneira natural. Conversando com um par meu da área comercial alguns meses atrás, eu comentei, vou fazer justamente o comentário que eu fiz para ele, foi o seguinte, cara, a gente já tem isso intrínseco dentro da Big Data Corp, de diversidade, a gente pode conversar sobre, quando a gente tem, por exemplo, uma reunião com o time ali, a gente pode falar sobre qualquer coisa, desde a minha gestora até a parte da diretoria da empresa, posso conversar com qualquer pessoa sobre todo mundo e, por exemplo, a Chay é do mesmo time que eu, ela sabe que, de fato, eu não... Gente, eu sou, às vezes, até um pouco sem filtro, sabe, para falar sobre as coisas. Então, assim, eu nunca, de maneira nenhuma, fui repreendido por isso, assim, sabe? Então, eu me sinto super, mais uma vez, privilegiado em poder ser eu mesmo, na essência, sem ter que abrir mão de nada, sabe? Então, eu acho que isso, de fato, é uma das melhores coisas que podem acontecer na vida de uma pessoa. Você não abrir mão de quem é, fazer o que gosta, trabalhar do lado de pessoas incríveis, o qual você pode trocar, e que a pessoa vai te dar a opinião dela, assim, sabe? Sem, nossa, mas... o Guilherme é viado, não sei o que, entendeu? Então, assim, me sinto, mais uma vez, privilegiado, gente. Eu acho que tem muita coisa a ser trabalhada ainda, e isso já está acontecendo. Só o fato de a gente ter esse canal aberto, esse bate-papo que vai para fora da Big Data Corp, entendeu? Já é um grande passo, e eu me sinto, mais uma vez, honrado aí em poder compartilhar a minha vivência com todos vocês aí que estão nessa call. Bom, obrigada por compartilhar, Gui. Falei que ia trabalhar com verdades. Por favor, verdades políticas. Jogo da verdade, o Chaves colocou aqui. Chay, Cássio, vocês vão responder aqui também. Gente, sem jogo da verdade, por favor, senão eu vou ser obrigado a responder. Piadinha interna. Pelo amor de Deus. Chay, Cássio, e aí, como é que tem sido para vocês também? Contem aí um pouquinho. Acho que para mim foi não a mesma pergunta que o Gui fez, mas no meu processo seletivo para a Big, eu perguntei como que era a cultura. Inclusive para vocês, Steph. Eu perguntei qual que era a cultura, como que as coisas funcionavam, como que as pessoas se viam. Porque feedback online aqui, gente. Peraí, já tô até aqui nervosa aqui, ó. Travei, né? Não, no meu processo com você, eu perguntei como que era a cultura, como que funcionava, como que eram as pessoas, como que era o clima, porque isso para mim era o mais importante. Porque depois de um tempo, você acaba criando também aquilo que é importante para você. Não para... todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de dinheiro, os boletos motivacionais chegam todos os meses. Mas também existe uma coisa que é o quanto eu vou me anular enquanto pessoa por conta de um CNPJ. E aí eu cheguei a essa crença aos 32 anos de que não vou me anular. Então eu vou ver se a coisa funciona, se funcionar para ambos, porque eu acho que trabalhar, né, você vender, e aí uma visão, me perdoe, muito marxista da minha parte, é que todo trabalho você vende sua mão de obra em torno de dinheiro, ponto. E depois disso a gente evolui para uma relação. E aí você não conhece a empresa, então o que você quer saber? Como eu consigo me portar, vou conseguir ser eu e não vou ter nenhum problema? E digo que nesses 9 meses, quase 10, tem sido muito bons, assim, eu acho que é uma experiência sem demagogia única para mim, aqui dentro, porque aqui eu não precisei ficar provando o meu valor em detrimento da minha sexualidade. Então, simplesmente é o meu valor pelo que eu tenho de conhecimento, pela minha bagagem, pelo que eu posso contribuir para o negócio, independente de posso contribuir para o negócio por ser gay, ou por não ser gay, ou por vice-versa, não. Quando a gente chega
esse ponto de trazer a diversidade foi algo tipo, muito legal, porque é o que o Gui disse, a diversidade já existe. Então, a gente só precisa agora colocar as coisas para fomentar, porque isso já está no nosso DNA. Boa. Que bom. Obrigada aí pelo seu depoimento, Cássio. Muito bom. Chay. Eu venho numa linha meio do Gui e do Cássio, que era de estar um pouco arisca devido à experiência com a minha última empresa, então foi muito ruim. E ter entrado na Big, e quando a gente começou, e foi com a Stephanie também, quando a gente começou a conversar, a Stephanie me deixou tão tranquila, falando, enfim, todo o processo da Big e tudo mais, que eu me senti tranquila para falar também. E aí a reação dela e a resposta na hora só me fez confirmar que eu estava no lugar certo, sabe? Nossa, ufa, eu posso chamar a minha namorada Flávia de Flávia e não de Flávia. Então, Por favor, né? foi muito bom. E ver como a Big está evoluindo também, né? A gente ter isso dentro de casa, essa cultura, e começar a expandir isso, a conversar mais, enfim, fazer uma mesa redonda. Então, fico muito feliz também de estar participando e crescendo com vocês. Boa, boa. Gente, eu tenho, assim, várias perguntas para trazer aqui, porque eu acho que é um tema complexo, que precisa ser falado e discutido e conversado e trocado. Mas faltam 5 minutinhos para o nosso call acabar. Eu vou fazer uma última pergunta para o Cássio e todo mundo pode contribuir, claro. E aí, se vocês quiserem, no final, deixar uma mensagem, daí eu abro para... Vejo aqui se tem alguma última pergunta. Calma, a gente não acabou ainda, falta um pouquinho. E aí a gente abre para as trocas aqui com o chat, que a gente já foi agregando também. Cássio, você tem alguma sugestão do que as empresas, né, deveriam fazer para fortalecer cada vez mais esse tema e dar suporte às pessoas que fazem parte da comunidade? Eu acho que o mais importante, quando a gente olha para pessoas, é que pessoas são pessoas. É importante a gente ter essa representatividade, porque quando a gente fala, né, pessoas, não sei o quê, mas é importante a gente ter representatividade, a gente ter um como. Travou. Um como. Peraí. Cássio? Travou só para mim ou eu que estou travada? Não, tá travando, Cássio. Tá, peraí. Segura aí a emoção. Cássio vai voltar já já. Foi no finalzinho, né? Nossa, aí numa fala que realmente é bem... Travou bem italiano, tá? Aqui, ó. Gente, o Cássio, quando ele vê depois, ele vai ficar... Olha, numa boa. Alguém tira um print disso. Vou tirar. Bom, vocês, enquanto o Cássio não volta, já estou mandando pelo Slack. Boa, obrigada. Quem fez isso, quem é da Big e fez isso, porque tá maravilhoso, é muito italiano. Vocês não prestam, gente. Aqui, ó, já tô recebendo, gente. Eu já tô aqui, ó, maravilhoso. Vamos, Chay, compartilhem aí o que vocês acham que as empresas poderiam fazer de ação. Olha, Stephanie, eu acho que falar de organizações atrás de CNPJ sempre tem pessoas, então eu acho que as pessoas têm que estar conscientes que as pessoas têm que ser tratadas individualmente, de acordo com as suas skills, de acordo com o que elas podem oferecer ali tecnicamente para as empresas, entendeu? E só finalizando, gente, é uma hashtag bem famosa, love is love, e pessoas são pessoas, então tratem as pessoas pelo que elas são, e não pelo que você acredita ser certo ou errado na sua vivência e na sua bolha, entendeu? Eu acho que antes de tratar de CNPJs, as pessoas estando conscientes já é um grande passo para que isso melhore, sabe? E rodas de conversas também, né? Porque é isso, quando a gente vive em bolhas, fica difícil, né, enxergar um todo. Então, conversando, saindo da sua bolha, né? Eu acho que as empresas devem fazer mais isso, rodas de conversas, para furar isso mesmo, né? Ver que o mundo não é só isso aqui. Tem muito mais. Enfim, tem todos os indivíduos ali. Boa. Obrigada, Chay. Cássio, você travou num momento perfeito. Eu já recebi
várias fotos, estão pedindo figurinha. Então, por favor, termine a sua frase. Você fala assim, não é só no como. Aí a Mãozinha travou. Aqui, ó. Vai virar figurinha, certeza. Certeza. Ai, olha. Eu até perdi o fio da meada. Mas o que eu acho que as empresas deveriam, né, olhar e abraçar a comunidade é para a gente... que estava falando sobre ter representatividade, né, que ter um corpo, de ter alguém para você se espelhar, inclusive nas lideranças e coisa e tal. É porque trazer o diverso é legal, trazer o diverso é importante. Como eu disse já no começo, a diversidade, ela fomenta crescimento. Então, a partir do momento em que você olha que você tem uma empresa diversa, com pensamentos diferentes, você tem uma marca fortalecida. E aí, trazendo isso para uma visão negócio, é isso. Muitas empresas podem começar no momento querendo só colocar um slogan, mas depois ver que essas pessoas elas vão crescer, vão fomentar, e que esse slogan vai voltar para ele. É o pink money que a gente chama, né? Infelizmente, nesse primeiro momento, a gente precisa, talvez, olhar para isso e falar, ok, é como a gente vai. Porque a gente tem uma estrutura machista, misógina, homofóbica, que a gente precisa quebrar, e racista, que a gente precisa quebrar. E aí a gente vai tendo que fazer como os famosos mineiros e comendo pelas bordas para poder trazer isso como importância de que é importante ter diversidade. Estamos no mês de junho, então estamos falando da diversidade de sexualidade e de gênero, mas a gente tem que ver diversidade num todo, quando a gente fala de raça também, quando a gente fala de regiões. Então, eu acho que isso é muito importante para as empresas olharem e falar, eu tenho só a ganhar com isso, não tenho nada a perder. E aí quebrar um pouco daquilo de trazer o seu viés preconceituoso e ver numericamente como que isso vai me responder. Independente da pessoa, então eu tenho uma resposta positiva, então vamos embora. Boa. É isso. Gente, queria só abrir 1 minuto para pergunta, se alguém quer fazer algum comentário. Em geral, a galera tá, super agradecendo, falando que o papo foi leve, maravilhoso, incrível. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta específica. Sei lá, vamos abrir para 2 perguntas, porque já são 4 e 1. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma troca? Tem gente digitando. Um comentário de um LGBT. Obrigado. Que legal, que legal. Por favor, repitam esse tipo de diálogo novamente. Poxa, achei que foi muito rico, de verdade. Vamos repetir, vamos colocar na pauta aí. Trazer outras pessoas também, né? Para a gente trazer mais diversidades e trocas. Necessário. Boa. Gente, então... Como não surgiu nenhuma pergunta em específico, eu queria muito agradecer Cássio, Chayene, Gui e todo mundo que esteve aqui presente, né, nessa 1 horinha, desde as 3 horas da tarde. Papo muito importante. Eu sei que é complexo para vocês estarem aqui abrindo o coração de vocês e a vida pessoal de vocês e as percepções e vivências, mas foi rico demais. Obrigada por me ensinarem, acho que foi 1 hora de muito aprendizado. E obrigada a todo mundo que estava aqui também trocando, trazendo suas experiências de vida. Estamos aprendendo cada dia mais. Acho que é um passo de cada vez. A gente é um aprendizado, seja para quem é da comunidade, seja para quem não é. E a gente tem que estar junto para fazer esse negócio dar certo. Muito obrigada a todos. E Obrigado. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Beijo. Beijo.